bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma parada. Primeiro eu queria perguntar, vocês têm acompanhado as histórias do Homem-Aranha? Porque, eu vou ser sincero, eu parei de ler Homem-Aranha já faz algum tempo. Traidor. Você é um traidor. E os motivos pelo qual eu parei são meio... Cara, sabe quando você tá vendo alguém chutando o cachorro caído e você já tá de saco cheio, mas você não pode fazer nada pra impedir? É tipo isso, sabe? A Marvel adora ferrar com o Homem-Aranha. É um espetáculo. Eles sempre dão um jeito de ferrar com a vida dele um pouco mais. E assim, isso é interessante, porque é naquelas, a gente lê quadrinhos, a gente vê mídia de escapismo exatamente porque a gente quer ver os heróis vencerem as adversidades que eles vão encarar. Mas o lance com a Marvel é que eles batem no Homem-Aranha e não dão a parte boa, sabe? Assim, vamos ser sinceros. Tem algum motivo pra você querer ser o Homem-Aranha? O cara é um pobre, o cara é um fudido. Basicamente eu sou também, então eu tô a meio caminho de ser Homem-Aranha. Tipo, os poderes só trouxeram dor de cabeça pra ele, sabe? Tipo, desde o primeiro dia. Mas eu acho que a treta maior, pra mim, é o fato de que a Marvel insiste em ficar rebutando o Homem-Aranha de tempos em tempos. Tipo, a cronologia do Homem-Aranha já vinha cheia de coisas, certo? Anos e anos de história, ele tinha desenvolvido um relacionamento com a Mary Jane, eles tinham se separado, eles tinham voltado, eles estavam bem, e aí a Marvel resolveu bater o pé e falar, chega desse casamento. E aí eles rebutaram o Homem-Aranha, tirando o casamento dele com a Mary Jane, porque aparentemente tem alguém dentro da Marvel que acredita que se o Homem-Aranha for casado, os fãs não vão mais se relacionar com ele. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Mas a galera acha que, tipo, pra você ter os fãs se relacionando com ele, ele tem que ser um adolescente solteiro pra sempre. Então, de tempos em tempos, eles ficam rebutando o Aranha e, basicamente, todo o desenvolvimento que a gente viu até então, toda a evolução do personagem, vai por água abaixo. Isso é frustrante, sabe? Isso é frustrante. Entendeu, velho? É essa fita, mano, que eu tô brabo. Então, tipo, depois daquele One More Day, que foi o dia em que a Marvel rebutou o Homem-Aranha e jogou o casamento dele no lixo, e tipo, falou, agora o Homem-Aranha mora de novo com a Tia May, agora o Homem-Aranha tá namorando uma garota nova, yay, que legal. Aí eu já falei, cara, acho que eu não vou mais ler. E já faz muito tempo. E assim, eu não fui o único, sabe? As vendas falam por si só. E o problema não ficou só no casamento, sabe? E eu acho que essa é a pior parte. Porque assim, vai acontecendo em outras coisas. Ah, o Peter agora tem uma empresa e ele é rico que nem o Tony Stark. Dali a alguns meses, perdeu tudo, virou pobre de novo. Yay! Tipo, eu falei algo parecido no meu vídeo do Invincible, que eu lancei alguns tempos atrás, que o problema da Marvel é que eles insistem em voltar pro status quo. Eles insistem em manter os personagens do jeito que eles eram originalmente. Então assim, você não tem uma progressão natural. Você não vê a vida do personagem se desenvolver, você não vê ela se desenrolar. E eu tô falando tudo isso pra vocês entenderem por que eu parei de ler Homem-Aranha um tempo atrás e pra entenderem também por que eu acho que eu vou voltar agora. Mas eu não vou voltar a ler o Homem-Aranha do universo 616 tradicional. Não, é o Homem-Aranha do universo Ultimate. É pra botar a galera comemorando. Tá, beleza. Pra quem não sabe, lá pelos anos 90, a Marvel tava chegando numa época complicada. A cronologia dos personagens dela tava muito longa e eles não estavam conseguindo conquistar novos fãs, porque basicamente pra você começar uma história, você precisava saber tudo o que aconteceu antes. E digamos que não foi uma época muito boa pra histórias do Homem-Aranha, já que a gente teve a saga do clone e tipo... Aí, diferente da DC, que costuma simplesmente rebutar o universo, a Marvel tomou uma decisão diferente. E se a gente começasse um universo novo, do zero, em que os nossos personagens pudessem estar no começo de carreira, e aí a gente começa a criar histórias diferentes, adaptar histórias antigas para o século XXI, para as novas pessoas do século XXI, para os novos fãs do século XXI. E assim surgiu o Universo Ultimate, que no Brasil foi lançado na revista Marvel Millennium Homem-Aranha. E o Universo Ultimate foi se desenvolvendo de um jeito em que várias coisinhas eram adaptadas para os tempos modernos. Então, por exemplo, no universo tradicional, Peter Parker era um fotógrafo. Por quê? Porque na época, nos anos 60, era a profissão no jornal que ele podia assumir. Só que no Universo Ultimate, não. No Universo Ultimate, ele começou como web designer. Então, tipo, já as pequenas
pequenas mudanças assim. Mas não é esse o ponto. E eu, pessoalmente, eu tenho uma ligação com esse Homem-Aranha da Marvel Millennium, porque assim, foi o primeiro gibi de super-herói que eu li. Sabe, tipo, na vida. Foi uma edição da Marvel Millennium em que o Homem-Aranha encontra o Wolverine. Eu tenho até a edição guardada aqui em casa, eu guardei num plástico e tal. Eu só não tiro lá porque, tipo, tá tudo em um monte de plástico guardado numa caixa pra não estragar. E provavelmente a traça já comeu, mas enfim. As histórias também já foram lançadas aqui algumas vezes, como por exemplo, nesse encadernadinho que a Salvat, nossa, eu já esqueci o nome da editora, lançou uma época atrás junto da coleção da Marvel, as primeiras 6 edições, né, da revista do Homem-Aranha Ultimate, chamada Poder e Responsabilidade, em que ele conta basicamente o início da jornada dele. E se você tá gostando do vídeo até aqui, clica no botão curtir aí embaixo, comenta aí embaixo se você concorda comigo, e me diz uma coisa, você também parou de ler o Homem-Aranha por causa dessas paradas? Porque assim, isso me deixa muito frustrado, sabe? Tipo, honestamente, eu posso contar na mão a quantidade de histórias que não tentam ferrar com o Homem-Aranha só por motivo de ferrar com o Homem-Aranha, sabe? Tipo, virar até meme isso. Coitado do garoto, não tem um descanso. Puta merda. Mas enfim, vamos seguir. A partir daí, eles começaram a criar outros personagens. Os X-Men do Universo Ultimate. Os Vingadores do Universo Ultimate. Que eu pessoalmente acho que são muito foda. Mas o carro-chefe sempre foi o Homem-Aranha. O Universo Ultimate durou mais ou menos aí umas 150 edições, até o momento que a Marvel percebeu que precisava mudar as coisas. O universo estava começando a ter o mesmo problema do universo tradicional, de tipo ter uma longa bagagem de história para você entender o que estava acontecendo, e eles resolveram mudar as coisas. Veio um mega evento chamado Ultimatum, que foi uma bosta, em que eles mataram diversos personagens, e eventualmente isso levou à morte do próprio Homem-Aranha. Não foi nesse evento, foi alguns anos depois, mas o Homem-Aranha morreu basicamente porque a Marvel precisava, tipo, limpar a casa, tá ligado? O Homem-Aranha morreu, e aí surgiu o substituto dele. O Miles Morales. Miles Morales. Vocês entenderam? Foi a origem do Homem-Aranha do Miles Morales, o que é maravilhoso. Mas o Homem-Aranha Ultimate, ele teve uma história fechadinha. Ele teve um começo, ele teve um meio e ele teve um fim. Eventualmente o Universo Ultimate foi destruído, e aí a gente teve lá as incursões nas novas Guerras Secretas, que foi um momento em que diversos universos meio que se colaram em um só e teve uma super guerra, que provavelmente vai ser a base do próximo filme dos Vingadores. E o Peter do Universo Ultimate foi esquecido. Só que agora, seja pelos fãs que em toda a Santa Comic Con tentam falar com os escritores e dizer: nós queremos o Peter adulto, nós queremos o Peter casado, nós queremos ver ele se desenvolvendo, chega do Peter adolescente. Ou seja, pelo fato de que a Marvel tá perdendo fãs cada vez mais, porque toda vez eles dão um jeito de ferrar a vida do Peter e o relacionamento dele, com a Mary Jane principalmente, a Marvel resolveu fazer o mesmo que eles fizeram nos anos 2000 e trazer o Peter do Universo Ultimate pra salvar a porra toda. Só que diferente. Assim, resumindo uma história longa, no Universo Ultimate, o Reed Richards eventualmente se tornou um vilão chamado O Criador. Esse vilão quase destruiu o mundo deles, e depois das Guerras Secretas, das incursões das Guerras Secretas, ele acabou ficando no Universo 616. Só que ele escapa. E quando ele escapa, o que ele decide fazer? Ele vai para um outro universo e ele vai começar a remodelar esse universo da forma como ele quer. Porque ele sabe quais são os personagens que vão surgir, ele sabe quais são os heróis que vão surgir, e ele vai, no momento em que eles vão surgindo, e vai se livrando deles um a um. E aí, esse Reed chega no Peter Parker, no dia em que ele tá lá na feira de ciências, e pega a aranha antes que ela morda o Peter. Isso, basicamente, mudou completamente a origem do Peter. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que vocês vão querer ler essa história, porque é muito legal, tá? Mas, basicamente, muda tudo. Então, agora, o Peter, ele não tem poderes, ele cresce, ele se casa, ele é um pai de família, tem 2 filhos, mora com a Mary Jane, a relação entre ele, tio Ben e tia May mudou completamente, a relação entre ele e o Jameson mudou completamente, mas ele ainda trabalha pro Jameson, só que agora eles são amigos, por mais incrível que pareça, e no final das contas, é basicamente o que os fãs queriam. Eles queriam um Peter mais velho, um Peter com uma responsabilidade diferente, com objetivos diferentes, com preocupações diferentes, e esse Peter, ele sente que alguma coisa tá faltando. Todo o mundo dele foi reformulado de uma forma diferente. Então, super-heróis que deveriam existir não existem. Capitão América nunca saiu do gelo, Thor acabou sendo preso por crimes de guerra, o Homem de Ferro, Tony Stark, ele é um adolescente. Tipo, tudo mudou.
E o mundo é governado por algumas pessoas superpoderosas que respondem ao criador, o Reed Richards maligno. Então assim, com essas mudanças, o Peter sente algo faltando na vida dele. E ele não sabe dizer o que é, mas ele sente. E assim, eu não sei vocês, mas eu consigo me relacionar um pouco com isso. Tipo, ele sente que tinha algo que ele devia estar fazendo. Ele sente que tinha algo faltando na vida dele, só que ele não consegue dizer o que é, sabe? E não é como se ele não gostasse da vida dele. Ele ama a Mary Jane, ele ama os filhos dele, mas mesmo assim, alguma coisa. E eventualmente, ele acaba encontrando um personagem que sabe tudo o que aconteceu e sabe que ele deveria ser o Homem-Aranha, e esse personagem dá pra ele a aranha que devia ter mordido ele lá atrás. E aí o Peter tem que decidir se ele vai deixar ela morder ou não. Não é um spoiler, porque o gibi se chama Homem-Aranha, ele deixa morder, e aí ele começa a ter os poderes, e ele vai tentando aprender a ser o Homem-Aranha agora que ele é adulto. Então, mudou completamente, sabe? E eu achei uma sacada interessante, porque a Marvel tá basicamente permitindo que o Peter evolua como personagem e ainda mantendo o Peter que todo mundo conhece naquele mesmo buraquinho de sempre. A história está sendo lançada agora, teve até agora 3 edições. Eu não sei se ela vai continuar por muito tempo, porque tipo, ainda tem que se provar e tal, mas eu pessoalmente li as 3 edições e eu tô gostando bastante até agora. É um conceito diferente e você fica intrigado de como eles vão mexer com as coisas que você conhece com a história tradicional, e é interessante porque ao mesmo tempo que você sente que eles estão mexendo com uma história que você já conhece, tem um elemento que você não conhece, que é o lance do espelhão adulto. Então tudo é diferente, sabe? Uma das preocupações dele agora é com os filhos dele, e você vê isso acontecendo. Então tá sendo bem bacana. Eu acho que é uma solução interessante que a Marvel trouxe, e eu quis trazer pra vocês porque, pessoalmente, esse gibi parece que tem futuro, e eu queria saber a opinião de vocês. Vocês sabiam que isso aconteceu? Vocês sabiam dessa discussão da Marvel que eles não querem que o Peter Parker case, eles não querem que ele evolua, porque eles acham realmente que tipo, os fãs não vão gostar disso? Comenta aí embaixo, queria saber a sua opinião. E eu queria saber também se você leu esse gibi, sabe? Eu tô lendo por enquanto os quadrinhos online, né? Tipo, tô vendo, enfim, fora em inglês e tal, tô conseguindo ver enquanto tá lançando, então tá sendo bem bacana. Se vocês quiserem, comenta aí também, se vocês acharem legal, eu faço uns vídeos falando sobre cada história individual, sabe? Mas é isso aí, galera. Queria trazer essa história pra vocês e queria perguntar também, qual a última história do Homem-Aranha que você leu? Você ainda tá acompanhando o Homem-Aranha? Porque honestamente, eu não sei. Eu tenho meu pé atrás. E é isso aí. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.